Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, provavelmente agora que eu vou falar vocês vão ter percebido, mas duas palavras saíram muito desse púlpito aqui hoje já. Importa, alguém percebeu que o Lucas falou muitas vezes importa, inclusive nós cantamos um louvor e o que realmente importa é o Senhor. E o Lucas logo no início falou sobre que a gente tem que reaprender as verdades do Senhor todos os dias, né? Então o tema dessa mensagem hoje é reaprendendo o que importa. E não estava nada combinado, amém? O Senhor já está falando no nosso meio. Então, como eu disse, o tema é reaprendendo o que importa, com base no livro de 1 Crônicas, capítulo, na verdade do livro todo, mas vamos focar no capítulo 13, de 1 a 14. E essa mensagem, Deus começou a trabalhar no meu coração lá em 2020, no contexto da pandemia, naquele pano de fundo de pandemia. Marina estava grávida, perto de ter o Vicente, né? Aquele momento foi muito marcante para mim, porque se vocês lembram aí, quem foi, ouviu, acompanhou o Descende naquele ano, em 2020, a igreja, de uma maneira geral, encheu os estádios ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, Estados Unidos também teve, Europa teve, enchemos os estádios, Senhor, vamos às nações. 2 meses depois, Deus mandou todo mundo para dentro de casa. Vocês lembram disso? E esse acontecimento pegou meu coração ali. Porque, irmãos, uma coisa é Deus agir especificamente sobre uma vida, uma igreja, uma denominação, um povo específico. Agora, tem momentos que Deus está tratando de uma maneira global com toda a sua igreja, com todo o mundo. E isso tem que chamar a nossa atenção. Então, naquele momento, sim, muitos questionamentos vieram ao meu coração sobre isso, e algumas respostas eu encontrei no livro de 1 Crônicas, nas meditações ali ao longo daquele ano. Essa é uma palavra viva, uma palavra que tem se desenvolvido no meu coração ainda. Tenho tentado entrar nela, me conformar à forma dessa palavra, amém? Para tentar viver isso, eu quero compartilhar com vocês aqui o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, amém? Então, basicamente, irmãos, o pano de fundo aqui, o livro de 1 Crônicas, isso é importante para a gente entender, porque senão a gente lê a palavra e às vezes não entende, porque algumas histórias se repetem. Então, um exemplo é justamente 1 Crônicas e 2 Crônicas. Todas as histórias que estão em 1 e 2 Crônicas já foram escritas, já foram contadas em 1 e 2 Reis e em 1 e 2 Samuel. Então a questão é, por que Deus está trazendo de novo as mesmas histórias para o povo dele? Diferente de nós, às vezes a gente faz algumas coisas sem propósito. Eu estou fazendo porque eu estou fazendo, mas Deus não faz nada sem propósito. E o pano de fundo do livro de Crônicas, ele foi escrito pelo profeta Esdras na volta do cativeiro da Babilônia. Então vocês lembram da história? Israel foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá 67, 70 anos, e o povo começou a voltar. A Babilônia caiu para um outro império, e esse novo governador começou a liberar cartas para o povo voltar para a sua cidade. E nesse momento de retorno do povo, pensem vocês, 70 anos depois, o povo voltando para casa, muitos questionamentos surgiram no coração do povo nesse período. A aliança ainda está válida? Deus ainda se importa com a gente? A aliança que Deus fez com Davi está válida ainda? A gente está voltando agora para a nossa terra, como é que vai ser agora? Vai ter culto? Como que é para ser esse culto? O povo estava cheio de questionamento. Imaginem vocês, 70 anos, a maioria dos que foram já tinham morrido. A maioria do povo tinha nascido lá. Imagina aqui em Niterói, vem aqui um exército estrangeiro, leva a gente cativo, e daqui a 70 anos a gente volta. Provavelmente eu não estaria aqui, teria mais de 100 anos, muitos de vocês não estariam voltando daqui a 70 anos. Quem seriam os anciãos? O pessoal que estava aqui hoje, lá no Kids. Eles seriam os anciãos daqui a 70 anos e aqueles que nasceram no cativeiro. Então se entende o pano de fundo? Aí é um povo que está voltando para a sua terra, e agora Deus levanta o profeta Esdras e fala: não, esse povo tem que reaprender algumas coisas. Eu tenho que reensinar eles algumas coisas. E é nesse contexto que Crônicas é escrito. E aí Deus enche o profeta Esdras com seu espírito e propositalmente ele pinça algumas histórias específicas de Reis e de Samuel para tratar com o povo aquilo que precisava ser lembrado, aquilo que precisava saltar aos olhos do povo como importante, como se fosse um marca-texto de Deus. Então olha só, todo o período da monarquia de Israel, todo o período do reinado de Davi e de Saul ali, de Salomão, o Senhor escolheu situações específicas para tratar com o povo naquele tempo. Eu já te digo uma coisa, irmão, se aquele povo precisou aprender, nós precisamos aprender também.
Até porque o pano de fundo, e essa mensagem, irmãos, é uma mensagem muito profética. Então você precisa ficar ligado aqui. Não só da distração do celular, Flamengo, as coisas que aconteceram aí fora, mas espiritualmente também. Fique com seus ouvidos espirituais abertos. O pano de fundo profético, espiritual que estava acontecendo ali naquele momento de retorno do cativeiro é exatamente o mesmo que nós estamos vivendo hoje. Exatamente o mesmo. Mas como, Tiago, Babilônia nem existe mais esse país. De fato não existe. Geograficamente, esse país não existe mais. Hoje é lá o Iraque. Então não existe um país Babilônia, um presidente, a bandeira, um avião que vai para lá. Não existe. Mudou, acabou o país. Mas no reino espiritual, esse império ainda existe. A Babilônia na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, aponta para o sistema mundano atual. Abra lá sua Bíblia rapidinho, para eu te provar isso, lá em Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Esse império babilônico, ele existe hoje nas regiões celestiais, e ele perdura desde então, e ele vai cair, só depois que a igreja estiver no céu e Jesus for julgar ela lá em Apocalipse 17. Então a gente tem que lidar hoje com esse sistema babilônico. E o cativeiro da Babilônia, ele foi totalmente diferente do cativeiro do Egito. Vocês lembram da história? No cativeiro do Egito, o que estava acontecendo com o povo ali? Deus ainda não havia se revelado a uma congregação, a um povo, a uma nação. Deus ali, até o momento do Egito, Deus só tinha se revelado especificamente a algumas pessoas, no caso Abraão, Isaac e Jacó. Deus não tinha se revelado para o povo, eles não tinham lei, eles não tinham a palavra do Senhor ainda. Então o cativeiro no Egito, o que acontecia ali? Entenda isso profeticamente. Eles estavam ali submetidos a trabalhos forçados, escravizados por trabalhos forçados. E o que escraviza o homem? O pecado. O cativeiro do Egito simboliza o homem sem Deus, a alma sem Deus. E aí Deus teve que levantar um homem, Moisés ali apontando para Jesus Cristo, para libertar e arrancar o povo desse cativeiro de trabalhos forçados e levar para fora dessa escravidão. Passam pelo Mar Vermelho, passam pelo Rio Jordão, simbolizando ali o batismo, o novo nascimento. E agora é um povo que começa a caminhar e já tem agora uma lei, já tem a palavra já foi revelada, já teve o Monte Sinai, já teve as tábuas da aliança, já teve toda a lei do Senhor. Agora eles já viram sinais, já viram maravilhas, já viram milagres, já viram o maná desceu do céu, já viram coluna de fogo, já viram nuvem para proteger eles, já viram as codornizes. Então agora é um povo que sai desse ambiente de trabalhos forçados e Deus agora se revela a eles como povo. E aí agora o povo de Deus, com a palavra de Deus, com os sinais de Deus, com os milagres de Deus, se permite escravizar de novo. Por isso que o cativeiro da Babilônia é diferente do Egito. O cativeiro da Babilônia aponta para um lugar que eu e você, que a igreja pode entrar, de uma vez que conheceu Jesus, recebeu a sua palavra, recebeu a nova natureza, ou seja, já está apto a não viver na prática do pecado, se permite escravizar de novo. E esse é o pano de fundo que está acontecendo aqui em Crônicas. E é o mesmo que é válido hoje para a gente. Agora, se Deus queria reensinar algumas coisas a esse povo, e eles precisaram reaprender, nós também precisamos. Então, é como se Deus tivesse falado: Esdras, senta aí, pega a sua caneta do Antigo Testamento, o seu papel, e começa a escrever, porque eu tenho que lembrar algumas coisas a esse povo. O livro começa no capítulo 1, e do capítulo 1 ao capítulo 9 de 1 Crônicas, geralmente é aquela parte chata, quando a gente está fazendo devocional a gente pula. Genealogia, irmãos, 9 capítulos de genealogia. Vai dizer que não, você está lendo números lá, aí você vai, está no seu devocional, 5 capítulos, imagina Crônicas, 9 capítulos seguidos de genealogia. Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, Beltrano para Ciclano, para Ciclano. Você faz, né, dá corrigindo a Bíblia assim, ó, passa o olho rápido. Mas o que Deus está querendo lembrar o povo, então, com 9 capítulos de genealogia? Sabe o que Deus está querendo lembrar o povo? Que Ele é um Deus de continuidade. Vocês lembram que uma dos questionamentos do povo era: a aliança está válida ainda? Será que Deus ainda se importa com a gente? Como que vai ser daqui para frente?
Quais são as novas regras do jogo? Será que... Imagina, irmãos, como eu disse, a maioria do povo só tinha ouvido falar daquilo que seus pais passaram, eles nasceram no cativeiro. E a primeira coisa que Deus quer relembrar ao povo: eu sou um Deus de continuidade. Então Deus fala assim: Esdras, senta aí, começa. Mas eu vou começar, Esdras, do início. Ele começa lá, Adão gerou Sete, né? Pula Caim e Abel ali, gerou Sete, gerou Enos, gerou, e assim vai. E gerou fulano, e gerou Abraão, e gerou Isaac, e gerou Jacó, e gerou Esaú. Irmãos, é muito detalhado, 9 capítulos. Aí vai falar da genealogia das 12 tribos, os chefes das famílias, os chefes dos clãs. É genealogia pra caramba. Mas eles precisavam reaprender e entender a resposta para essa pergunta, que o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. Ou seja, a promessa ainda está válida para vocês, Israel. Ainda que vocês tenham sido infiéis, ainda que vocês tenham, por decisão própria, entrado em lugares que eu falei para vocês não entrarem, ainda que vocês como povo tivessem recebido a lei, visto sinais e maravilhas e se permitiram escravizar, a aliança ainda está válida. E é isso que Deus queria relembrar eles naquele contexto. Mas eu não vou focar nesse aprendizado aqui. Aí a gente chega no capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Crônicas, eu vou resumir para você. Saul morreu. Deus nem se preocupa, quando lembrou o povo, de falar quem foi Saul, como que Saul foi escolhido, por que ele foi escolhido. Saul era bonitinho, era inteligente, era grande, era alto, era forte. Não, Saul morreu. O texto de 1 Crônicas 10 relata a batalha que Saul perdeu a vida. E mostra a ascensão de um outro governo, Davi. E o que Deus está querendo mostrar ao povo aqui? Que um governo precisa ser destruído para outro entrar no lugar. Entenda isso profeticamente. Quem era Saul? Eu peguei 2 características aqui de Saul, que são muito opostas a Davi, para a gente entender profeticamente o que isso significa. Abra lá em 1 Samuel 9, versículo 2, primeira característica de Saul. Saul, ele era alto e de boa aparência, mas ele não era alto, irmãos, assim, igual a gente acha o Sérgio alto, Augusto, não vou entrar nesse time aí, mas os mais altos do povo batiam no ombro dele. Ele era o mais alto dos mais altos. Então Saul, você já via a distância. Saul tinha uma estética imponente. Saul simboliza esse governo da força do braço, da estética, da conquista pessoal, que valoriza as coisas externas, as coisas aqui de fora. Segunda característica de Saul que eu queria ressaltar com vocês aqui, olha o 9:2, eu já ia pulando no 9:2. Tinha ele um filho, o pai de Saul, chamado Saul, um belo jovem, nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. E a tendência humana é a gente querer aceitar e rejeitar pela estética. Estética que eu digo não só beleza. Então, estou falando aqui das aparências. Tendência da natureza humana. Samuel caiu nessa, vocês lembram? Samuel chega lá para escolher o rei, na casa de Jessé. Vai lá, a casa de Jessé, que o rei está lá. Deus manda ele vai, chega na casa de Jessé, olha, Eliabe, irmão de Davi, altão, forte, é esse o rei. E aí Deus puxa o freio de mão. Não é. Você, Samuel, o homem olha e enxerga a aparência. Eu, Senhor, enxergo o coração. Saul representa esse governo, irmãos, de querer mostrar reconhecimento humano. Segunda característica de Saul. Saul queria a aprovação humana. Ele queria ficar bem diante dos homens, ainda que isso implicasse ele ficar mal diante de Deus. Abra lá em 1 Samuel 15:30. Você lembra da história? O dia que Saul perde o trono, ele perde seu reinado por uma desobediência. Ele se deixou dominar pela ansiedade. Ele não esperou o profeta chegar para sacrificar e ele tomou uma posição que não era dele, de sacerdote. Fazer aquele sacrifício ali. Samuel, por que você fez isso? Hoje o trono foi tirado de você. E aí, diante do confronto do pecado dele, olha qual foi a reação de Saul. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo.
e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor, o teu Deus. Você entende? O cara foi confrontado do pecado dele, e a reação dele foi: caramba, eu quero ficar bem com as pessoas. Volta comigo, Samuel, você está me confrontando no meu pecado? Volta comigo para eu ficar bem diante dos outros. Essa era a preocupação de Saul. Era esse governo da estética, da aparência. E a reputação, irmãos, é a última caverna que um homem e que uma mulher se escondem. É o último lugar que eu me escondo, que eu consigo fazer as coisas erradas desde que ninguém esteja sabendo. Que eu consigo flertar com a pessoa lá do trabalho desde que ninguém esteja sabendo. Que eu consigo mentir desde que ninguém esteja sabendo. A reputação é a última caverninha que uma pessoa entra e fica escondida ali. Eu vou continuar fazendo desde que minha reputação continue a mesma. Todo mundo me ache o bonzão, o íntegro, a íntegra. E Deus estava comunicando o que para o povo? Esse tipo de governo, essa mentalidade, ela tem que ser destruída. Para um novo governo ser levantado, Davi. Agora em oposição. Um a gente viu que era grandão, alto, era imponente, e o outro era franzino e era o caçula. Enquanto Saul representa essa força humana, eu confio na força do meu braço. Acho que é em Jeremias que está escrito: não confio, pois, o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso e me conhecer, diz o Senhor. Saul representava isso. Davi era franzino, moço. A força de Davi estava em quem? Estava no Senhor. Ou você acha que aquela pedra ali pegou? E a força do Senhor, irmãos, ela de fato se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como o apóstolo Paulo escreve. Então, quando eu estou vulnerável diante de Deus, nós precisamos entrar, irmãos, nesse lugar de vulnerabilidade diante do Senhor. Aí o Senhor nos fortalece. Outra característica de Davi em oposição, vocês lembram lá da história de Davi e de Natã? Davi foi adúltero e homicida. Ainda foi infiel, porque aquele homem estava lutando pelo exército dele. Aquele homem carregou no bolso o bilhete da sua morte. Entregou lá para o general na frente de batalha, que estava lá: coloque ele na frente de batalha onde é mais sangrento. Ele foi infiel ao seu amigo. Ele foi adúltero, ele foi assassino. Aí o profeta Natã chega e: Davi, deixa eu te contar uma história. Então tem um homem que ele tem muitas cordeirinhas, muitas posses. Ele tem um homem que só tem uma cordeirinha. E aí esse homem que tem muitas, ele foi lá, matou aquele homem e pegou a única cordeirinha que ele tinha. E aí Davi está assim: não, que cara de pau. E aí Natã fala: pois é, rei, esse homem é você. Qual foi a reação de Davi? 7 dias de jejum, pano de saco, cinza, arrependimento. A reputação dele não importava, o importante era ele estar bem e estar íntegro diante do Senhor. Totalmente oposto a Saul. Então o que o Senhor está querendo comunicar ao povo e relembrar eles aqui logo no capítulo 10 de 1 Crônicas, nem perdeu tempo para explicar quem era Saul, porque Saul morreu e deu lugar a um outro reinado, Davi. Entenda profeticamente, nós temos, irmãos, que sair desse lugar. Nós temos que sair desse lugar, combater esse lugar de aparência, de reconhecimento humano, de caverna de reputação, trazer as coisas para a luz, acertar as nossas vidas, se tiver alguma coisa para acertar. É nesse lugar que a gente tem que estar. E o Senhor queria que o povo reaprendesse isso. Vocês vão começar de novo, porque se vocês não aprenderem isso, daqui a uns anos vocês vão estar de novo em outro cativeiro. E depois passa um tempo, depois vai estar de novo em outro cativeiro. Vocês têm que reaprender isso. Vocês têm que ser reensinados nisso, em trazer as coisas para a luz, em pedir perdão, em ser vulnerável diante de mim, diz o Senhor. Agora, a terceira coisa a ser relembrada, e é aqui que eu quero focar o coração da mensagem. Chegamos ao capítulo 11 ao 16 de 1 Crônicas. E aqui relata todo o processo de ida para buscar de volta a Arca da Aliança e trazer de volta a presença do Senhor para o meio do arraial. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia no texto base dessa noite, 1 Crônicas, capítulo 13, os versículos 1 a 14.
diz assim a palavra do Senhor. Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. Então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Então vamos trazer para o meio de nós, a arca do nosso Deus, porque, preste atenção nisso, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isso é, Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Grave este nome, Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à era de Quindom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse, e preste atenção na pergunta que o Espírito Santo vai responder aos nossos corações aqui nessa noite: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? E essa tradução de Almeida é tão linda: como eu poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou, e a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. A terceira coisa que Deus queria reensinar ao povo era como vocês vão trazer de volta a minha presença para junto de vocês. E se eles tiveram que reaprender aquilo naquele tempo, irmãos, nós temos que reaprender isso nos dias de hoje. E a primeira coisa que a gente tem que reaprender em como trazer a presença de Deus para junto de nós temos que trazer a presença de Deus com desejo. Posso ser o pregador chato? Repita comigo: desejo. É sério. Desejo, vontade. A gente leu aqui no versículo 3: vamos trazer de volta a arca de Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. A presença de Deus estava ali. Não nos importamos com a arca, e a arca, você sabe, simboliza a presença de Deus. Nós não nos importamos com ela. Nós estamos vindo apenas domingo. O resto da semana, eu vivo a minha vida, é o ateísmo prático. Domingo vem, choro, arrepio, ouço uma palavra, vou embora. E segunda-feira, sábado, minha vida é a mesma. Aí eu tenho que voltar no domingo, tomar outra dose, para eu chorar, dar uma relaxada, voltar. Isso é não se importar com a presença do Senhor. Eu sei que essa não é a palavra do Uhul, mas às vezes a gente precisa ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, amém? Muitas coisas, irmãos, dependem da nossa vontade. Deus é soberano e Ele escolheu assim. Alguns não entendem isso e acham que Deus tem que ser soberano do jeito deles, então Deus escolhe tudo, define tudo, e o homem não tem participação em nada. Exemplo, dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, buscai com zelo os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 14, também no meio dali do capítulo, ele fala: já que desejais os dons, ou seja, tem que ter vontade. Nossa vontade contribui com o Senhor no processo. A gente tem que querer, irmãos. Então, quando se trata de trazer a presença de Deus para junto de nós, primeiro nós temos que desejar o Senhor. Nós temos que querer o Senhor. E aí, como que a gente deseja o Senhor se a gente não passa tempo com o Senhor?
Esse, irmãos, é algo que tem... a gente é brasileiro, a gente não tem essa cultura de estatística, de medir as coisas, não temos, mas os americanos têm essa mania, e a Sociedade Bíblica Americana divulga todo ano um anuário tentando medir como está a saúde da igreja americana. E aí entenda, se isso é verdade na igreja dos Estados Unidos, certamente é uma amostra muito importante, é um país maior que o Brasil, uma igreja cristã maior que a do Brasil em quantidade. Então é uma amostra representativa do todo, a gente pode dizer que o que está acontecendo lá, numericamente, é o que está acontecendo aqui, certamente. Desde 2011, a Sociedade Bíblica Americana manda uma pesquisa para milhares de americanos cristãos, um questionário. Responda aí. Você lê a Bíblia? Quantas vezes na semana? Você ora? Quantas vezes na semana? Por quanto tempo você ora? Por quanto tempo você lê a Bíblia? Você vai preencher um questionário e manda. Aí vocês imaginem como eu não li o desse ano, o último dado que eu tenho do ano passado, tomara que tenha subido. A curva de leitura bíblica sempre foi assim. Aí chegou na pandemia e fez assim, ó. Quando tirou a liturgia das pessoas, irmão, tirou isso aqui, o templo, as 4 paredes, as pessoas não estavam convertidas a Jesus. Elas não conheciam o Senhor. Fez assim, ó. O pior nível de leitura bíblica na história da igreja americana. Talvez isso esteja acontecendo no nosso país também. Nossa igreja cristã brasileira como um todo e no mundo. É igual a esponja. Para você revelar o que tem dentro da esponja, você faz o quê? Você aperta ela. Você não sabe se na esponja tem água, se tem detergente, se tem café, se não tem nada. Então, por isso que eu volto na pandemia lá do início. Maneira de, talvez, Deus revelar para nós mesmos, porque Ele já sabe de tudo. O que estava no nosso coração, o que está no nosso coração. Esse momento de prensa, de aperto. E o que saiu de nós nesse período. O que tem saído de nós nesses dias. E a primeira coisa, irmãos, é vontade, é desejo, é desejar o Senhor. Como o próprio Davi escreve, como a corça anseia por águas. Ou seja, se não tiver águas, ela morre. Assim eu desejo o Senhor. Nós temos que desejar o Senhor, irmãos. Por obediência, por amor. Segunda coisa, para a gente trazer a presença de Deus junto a nós, como nós vamos trazer? Fazendo com obediência, fazendo do jeito certo. Porque o que eles fizeram? Nós lemos aqui, no versículo 5, eles colocaram a arca onde? Em cima de um carroção novo. Sabe quem colocava a arca, entidades, em cima de carroção novo? Os pagãos da época. Então esse era um costume da época, dos povos pagãos, de colocar o seu Deus, a sua entidade, em cima de uma carroça e mandar boi puxar. É o que a gente conhece muito parecido aqui, fiquei tentando pensar em algo, procissão. Bota ali numa carroça alguma coisa, e no interior, né? Eu já uma vez estava de férias e com o marido a gente foi sair na rua de uma cidadezinha do interior, lá do Nordeste. Aí tinha uma procissão lá, um boizinho, carregando, é isso. Era um costume pagão, colocar o Deus que você adorava em cima de uma carroça. Agora, a Arca da Aliança era para ser levada, podia ser levada em cima de uma carroça? Não podia. Abra sua Bíblia. Em Êxodo 25, 11 a 14. Falando da arca. Revista de ouro puro por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir, preste atenção. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela. E prenda em seus 4 pés. Com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Para que era argola? Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro. E depois coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Onde que a arca era carregada? Nos ombros. Números 4:15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas, que era um clã dentro dos levitas ali, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Ou seja, Deus já tinha falado que não era para tocar. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. A arca, irmãos, não podia ser tocada. E era para ser carregada onde? Nos ombros. Eles carregaram onde? Na carroça. Por quê? Porque eles estavam misturados ali. Via um povo pagão passando lá ao fundo, a procissãozinha, a carrocinha, o deusinho ali carregado.
Aí viu outro povo, viu outro. Aquilo foi se tornando normal. Eles foram se acostumando àquilo. É o velho, não tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí é radicalismo. Isso aí está bitolado. Não. Ver isso, ir lá, sentar, não, nada a ver. Jovens, principalmente. Sofrem muitas pressões em cima da identidade. Cara, deixa de ser bobo, nada a ver. Não precisa beber, não precisa fazer nada. Só vai lá para ver a música, só vai lá para sentar. Vamos lá em casa só para, vamos jogar um videogame. A galera vai toda também, vai levar umas Smirnoff, mas a gente vai jogar videogame. Não, tem nada a ver, você pode ir, vamos lá. Não, nada a ver, irmãos. Isso, e o ser humano ele tem uma tendência de se validar no outro. O ser humano tem a tendência de se validar no outro. Então eu olho para o lado, fulano está fazendo, outro, 3, já estão 3 fazendo, 4. Então, acho que também não é tão errado assim, se está todo mundo fazendo. Irmãos, o errado continua errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo errado. E o povo lá, vendo os carroças passar, na hora de trazer a arca, eles já não tinham mais. Vamos fazer como? Como a gente está vendo aí. Não como o Senhor disse para fazer. Vamos botar na carroça também e vamos trazer. Aí pior, tropeçou, balançou. Vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo que Deus também falou para não fazer. Não mandou fazer, afinal não tem mal nenhum. Tocou, morreu. Então, irmãos, mais do que fazer as coisas certas, a gente tem que fazer as coisas certas do jeito certo. A gente pode orar, jejuar, ofertar e dizimar. O fim é certo, não é? Orar, jejuar, dizimar, mas a gente pode estar fazendo isso sem o coração perto do Senhor. Os fariseus, eles faziam isso tudo. Eles oravam, mas como eles oravam? Eles iam para as esquinas, abriam as mãos. Qual era a motivação do coração? Na graça é isso que muda. Jesus começa a olhar assim, na lei vocês ouviram isso, mas agora, porém, vos digo. Agora Jesus, o que vale é a motivação do coração. Vocês ouviram? Que quem adulterar está em pecado? Mas eu digo que, olha, não é mais a conjunção carnal. Se deitar com uma mulher ou com um homem. Basta olhar e ter o pensamento impuro. Já pecou. Já pecou. Então, eles davam dízimo. Lembra Jesus? Aquele texto, eu me esqueci de onde estava agora. Está nos evangelhos, você busca lá, não encontra. Jesus, o texto diz assim mesmo. Me veio aqui agora. Jesus, ele entra no templo e ele começa a assistir como, não quanto, não como as pessoas deixavam, depositavam as suas ofertas. Como? Naquele dia, uma viúva deu mais do que todo mundo. A viúva pobre deu mais do que todo mundo. Ela deu uma moeda. Uma moeda que, convertendo para os dias de hoje, não dá R$1, dava 70 e poucos centavos. Aí Jesus ficou. Agora, os outros, Jesus diz que eles traziam sacos de dinheiro. A mulher veio, a viúva deu uma moeda. E Jesus diz, ela deu mais que todo mundo. O que ela deu? O dinheiro não foi. Porque os outros vieram com sacos de dinheiro. Ela veio com uma moedinha. Então, o que aquela mulher deu? Que os outros não deram? O coração dela. A questão é isso, o seu coração está indo junto com a sua oferta. A sua dependência está indo junto com o seu dízimo. Ou está ali, eu já fui repreendido pelo Senhor nisso. Não estava previsto para eu falar isso, irmãos, diante de Deus. Eu estava tratando uma época da minha vida o dízimo igual o boleto da Casa Bahia. Igual a conta da Vivo. Chegava lá, dia 1º, caiu o salário, mesma coisa, igual automático ali. Nem orava, nem, sabe? Automático. A gente vai falar, é o último ponto que a gente vai falar é sobre o automático. Mas por que, irmãos? Jesus, ele quer o nosso coração. Como a gente disse lá, é um princípio. Então está válido no velho, está válido no novo. Deus não olha a aparência, como ele falou com Samuel, mas ele olha o coração. Eles dizimavam, oravam, da maneira errada. E Deus está relembrando para eles assim, olha, vocês têm que trazer de volta a minha presença, eu vou reensinar para vocês. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso primeiro com vontade, com desejo. Não se importavam mais com a minha presença no tempo de Saul. Mas vocês têm que se importar, vocês têm que desejar a minha presença. Em segundo lugar, vocês têm que fazer do jeito certo, com obediência. Não é porque os outros estão fazendo assim, não, vocês têm que fazer o certo. Terceiro, carregar no ombro
mostra o quê, irmãos? Prioridade, compromisso. Eu vou carregar no meu ombro. Não vou delegar para um boi, para uma carroça, para outra coisa carregar. Eu vou carregar, eu vou me envolver, eu vou ter comprometimento com o Senhor, com as coisas do Senhor. Eu não estou falando só de serviço na casa do Senhor. Isso é parte do comprometimento, mas eu vou ter compromisso com as coisas de Deus. Ele vai ser a minha prioridade. E naturalmente eu vou servir também. Carregar nos ombros, responsabilidade, comprometimento. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai dando o resto das coisas para Deus. O resto do nosso tempo. O resto dos nossos dias. Lembro quando eu era jovem, desviado, cresci no Evangelho e me desviei por volta dos 15 anos de idade. Estava alucinado por essa vida, só a graça de Jesus e a misericórdia de Deus para me segurar os 7 anos que eu passei alucinado aí fora. E um dia de noite estava indo para uma boate. Criado, irmãos, na casa de Deus, desde cedo. Ali minha mãe fazia dormir nos bancos, ia para vigília, dormir. Quem já dormiu em banco duro de vigília? Banco duro, dorme, não reclama. Era assim. Ali, irmão, na casa de Deus, batizado do Espírito Santo, falei em línguas, 11 anos de idade. Batizado do Espírito Santo não porque eu falei em línguas só, amém? 11 anos de idade, mover assim, genuíno no meio dos adolescentes lá da igreja que eu era quando eu era criança. 11 anos de idade, ninguém sabia a teologia da língua, teologia de não sei o quê. A gente só queria o Senhor. 11 anos eu era um dos mais velhos. Acabou o congresso infantil, chamaram todos os adolescentes para frente. A gente encheu aquilo lá, as tias orando pela gente. O Espírito Santo veio, irmãos. Eu acho que 11 eu era um dos mais velhos do grupo, os outros de 8, 10, algo genuíno ali no nosso meio. E aí com 15 anos, desviei. Nessa loucurada por aí, fui para uma boate um dia, peguei o ônibus, fui de ônibus, cheguei lá no ponto final, entrei no ônibus, quando eu olhei, um trocador, sabe aqueles ônibus que o trocador é lá na frente, do lado do motorista? Então, ponto final, sentei no ônibus, o velhinho levando, puxa do bolso, um malote de vocês lembram lá? As flores, Jesus te ama, lembra? Quem lembra disso? O flyerzinho, papelzinho de evangelização. E aí ele começou no ônibus, Jesus, tem plano sobre isso? Aí eu falei, rapaz, cara chato, vai vir aqui falar o que eu já sei, eu não quero, vou fingir que estou dormindo. Fingi que estava dormindo. Passou de mim. O ônibus saiu, passou ali uns minutos ali, falei, já está seguro para eu abrir o olho. E eu fiquei num lugar, eu não tive como, porque quando eu vi, me deu um desespero, eu já fechei o olho onde eu estava, e eu estava na frente dele. Ele estava assim, de lado para mim, eu era o primeiro. Falei, caraca, quando ele puxou do bolso, falei, vai começar a evangelizar. Crente, velho crente. Fechei o olho, ali, passou o ônibus, saiu, passou um tempo, abri o olho, achei que estava seguro, irmão, foi abrir e levar. Jovem, tem uma coisa para te dizer com voz mansa. Tem um texto na palavra de Deus em Jeremias. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. E aquilo, irmãos, um versículo, um texto simples, me confrontou, porque o meu pensamento naquela época, naqueles dias que eu estava vivendo era, cara, eu vou curtir até onde eu puder, até onde eu conseguir. Quando eu quiser casar lá na frente, com os 40, 50 anos, 34, pai de 2, amém? Quando eu quiser casar com os 40, 50, estiver cansado, eu volto para Jesus. Olha que pensamento mesquinho, como se eu tivesse o controle da minha vida nas mãos. Então, sabe que pensamento é esse? De dar o resto para Deus. Enquanto eu tenho vigor, E na hora que ele falou assim, lembra-te do teu Criador, nos dias da sua mocidade. Irmãos, fui para a boate chorando. Cheguei lá, chorei, está disperso, está perdido. Por quê, irmãos? Porque a gente não pode querer dar o resto, o fim para o Senhor. Enquanto a gente tem vigor, enquanto a gente tem amor, disposição, a gente tem que se dar para o Senhor, se gastar para o Senhor. Amém. Entregar o nosso coração por inteiro, o nosso dinheiro, a nossa família, nossos pensamentos, nosso trabalho, os nossos planos, tudo para o Senhor. Compromisso, prioridade. Prioridade é, se você receber um voucher, sortear aqui, ganhou uma viagem para Paris, 7 dias, você vai arrumar tempo para ir. Vai falar no trabalho, vão cobrir você, você vai arrumar férias,
vai fazer o que for, você vai dar um jeito, vai conversar com seu pai, não sei, você vai dar um jeito de ir. Prioridade, tempo, ninguém tem tempo, todo mundo aqui vai reclamar de tempo, todo mundo vai ter uma ladainha de tempo, eu tenho a minha, você tem a sua. Tempo, ninguém tem, tempo se arruma e se prioriza. Comprometimento. A arca era carregada com responsabilidade nos ombros. Penúltimo. Não vou abrir o texto aqui de 2 Samuel, está lá em 2 Samuel 6. Davi, a gente viu que ele entra em crise. Uzá morreu. Coça a cabeça. Como que eu vou fazer para trazer essa presença agora? A gente desaprendeu. Como que eu vou fazer? O que ele faz? Manda a arca para a casa de Obed-Edom. A arca fica lá alguns meses. Depois ele vai lá buscar. Só que agora, na volta, é diferente. O que muda na volta? 6 passos. Primeiro eles foram cantando, festejando e tal, e pai, Segunda vez, 6 passos. Eles paravam, sacrificavam. 6 passos. Paravam, sacrificavam. Irmãos, por 16 quilômetros. Nós não vamos trazer a presença de Deus com oba-oba. Nós não vamos trazer a presença de Deus com eventos, com isso, com tal. O que atrai a presença de Deus é um coração contrito, quebrantado, é entrar nesse lugar de arrependimento, de estar diante do Senhor, de sacrifício, de entrega. E aí ele entendeu. Para eu trazer essa arca, essa presença de volta, eu tenho que entrar nesse lugar de sacrifício, de entrega. E às vezes, irmãos, as nossas entregas são tão simples para fazer. É abrir mão de uma rede social, aquela tela infinita, infernal. Reinstalei o Instagram agora essa semana. Já desinstalei de novo. Para mim não dá, eu fico ali, babando ali, chega no final, tá ali automático, negócio horrível aquilo. Aí não dá, não vou ficar em tela. Estou pregando doutrina que não, tá, gente? Só a minha experiência, para mim não dá. Agora, você olha a sua e vê o que te rouba tempo. Aí uma época eu estava olhando, estava ficando 4 horas, sei lá, 2 horas, não sei, horas. Se for somar os 30 minutos de cada, acabar o almoço, vai relaxar a tela. Automático. Aí alguém fazendo comida, aí um pregador fala 1 minuto, aí o Flamengo, aí é um monte de informação, você não retém nada, só perde tempo. Porque a gente está ficando preguiçoso para pensar. A gente fica ali, Não é doutrina, mas você deve ter alguma coisa que compete tempo com o Senhor. Não é pregando contra Instagram, Netflix, Amazon. A nossa geração é a geração sem desculpa. A gente não tem desculpa para dar. A geração do Amazon, do Netflix, dos streaming todos, do Instagram, das redes sociais, Facebook, do Orkut, CQ, Messenger. A gente não tem desculpa para dar. A gente falta vergonha na nossa cara mesmo. É essa palavra, eu me incluo nela. Às vezes a nossa entrega, irmãos, é isso que Deus está pedindo. Tempo com Ele. Entrega, sacrifício. Por último, como vocês vão trazer essa presença de volta? Vocês têm que se importar, vocês têm que ter desejo, vocês têm que fazer tudo do jeito certo, com obediência, compromisso e com fogo no coração. Fogo. Quem que tocou na arca e morreu? Uzá. Lembra que eu falei que quando eles foram buscar a arca, eles foram buscar na casa de Abinadab. Falei para vocês gravarem esse nome. Então, a arca, os filisteus foram, deram contra Israel, levaram a arca, contra Judá, levaram a arca. A arca foi levada para a terra dos filisteus, chegou lá, o que aconteceu? Juízo. Tumor, mudou de cidade, morte, mudou de cidade, botaram no templo de Deus Dagon, caiu. No dia seguinte botaram a estátua de pé de novo, na manhã seguinte chegou, estava caído de cabeça cortada. Então a arca de Deus, a presença de Deus no meio dos filisteus trouxe juízo. Sabe o que eu aprendo aqui? Entendo o que eu vou falar.
A presença de Deus é a presença de Deus, ela não muda. Agora, a maneira que eu respondo a essa presença vai definir se eu vou receber juízo ou bênção. Porque quando chegou na casa de Obed-Edom, o que aconteceu ali? Bênção. No meio dos filisteus, o que tinha? Juízo. A mesma presença, a mesma arca. Para um trazia juízo, para outro trazia bênção. Por quê? A resposta. Deus responde as nossas respostas. Às vezes nossas perguntas não têm resposta. Fica lá um silêncio. Se bem que o silêncio pode ser considerado uma resposta, né? Mas Deus responde as nossas respostas. Seu filho está lá na UTI. Qual é a sua resposta daquela situação? Você vai perguntar porque eu reclamar, você vai adorar o Senhor. Aí conforme você responde aquilo, aí a presença de Deus se manifesta de um jeito ou de outro. Deus, ele responde as nossas respostas. A questão é que resposta nós estamos dando no nosso dia a dia. Para um trouxe juízo, para outro trouxe bênção. Aí os filisteus falam, não quero esse negócio aqui não. Devolve, botaram numa carroça. Olha aí a carroça de novo. Botaram numa carroça, 1 Samuel 6, depois você lê em casa. Mandou de volta para a terra de Israel. Chegou lá, quem pegou a arca? Esse homem chamado Abinadab. Agora abre lá em 1 Samuel capítulo 7. A arca ficou, irmãos, 20 anos, na casa de Abinadab. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, tantos e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. 20 anos. Então depois que os filisteus devolvem a arca vai para lá e fica 20 anos na casa desse cara, Abinadab. E quando a gente lê o texto lá de Uzá, ele era filho de quem? Abinadab. O cara ficou 20 anos com a arca na sala de casa. Eu imagino, primeiro dia, caramba, a arca do Senhor está aqui. Segundo dia, caramba, a arca do Senhor, caramba, nem dormiu. Terceiro dia, quarto. Depois de 20 anos, era só mais um móvel na casa. Se acostumou com a presença de Deus dentro de casa. Entendo o que o Senhor está falando. Foi se acostumando. Esse é o último ponto que eu quero falar. Quando nós entramos nesse lugar de que nós nos acostumamos com a presença de Deus e não reagimos mais. Estou falando de tocar um acorde, um louvor e estar de olho aberto, embora isso diga muitas coisas. Está ali tocando louvor ao Senhor, ou Paulinho da viola, eu reajo da mesma forma. Roberto Carlos, ou um louvor, da mesma forma. É interessante é que o time faz gol, a gente... Mas o louvor, o culto ao Senhor, ele está inerte. Não só culto, não momento de adoração aqui, de liturgia, mas em casa, irmãos. Às vezes nós entramos, a gente tem que cuidar, irmãos, disso, por experiência própria. De não entrar. Você que é jovem, do mais novo aqui, meu filho de 3 anos, começou a se acostumar a orar. As orações dele eram longas, sentado no meu colo, era engraçado, bonitinho de ver. Jesus, você criou, ele abriu as portas, os armários, a luz, Jesus, os dinossauros, aí começa a falar muito. Aí foi fazer oração essa semana, está assim, ele acha que eu não estou percebendo. Jesus, obrigado por esse dia, amém. Se acostumando. Vai se acostumando. Entendo que eu estou falando de um exemplo de uma criança, mas a gente entra nesse lugar de costume. Daqui a pouco eu estou indo, nem sei mais porquê, para quê. Entra no automático. Você se coloca de pé agora nesse momento. Feche seus olhos aí, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. O Senhor levanta o profeta Esdras. Escreva.
Eles têm que reaprender. Quero lembrar eles que eu sou um Deus de continuidade, ainda que eles sejam falhos. Minha palavra, minha aliança não mudou, basta eles quererem se arrepender. Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia. Tinha uma mulher naquela igreja que entrou num lugar de viver no pecado de uma maneira tão brutal. E Jesus é enfático em dizer: dei-lhe tempo. Mas ela não quis se arrepender. Ela não quis. Eu dei tempo, mas ela não quis. Dentro dessa minha jornada desviado por aí, estava voltando para Jesus, eu fui num retiro, o pastor pregou e ele fez uma oração e uma frase, é aquilo que o Senhor vai atraindo a gente de volta. Ele falou uma frase na oração que esmagou meu coração e até hoje me esmaga. Ele orou falando: Senhor, não deixa que eles vão longe demais, alcança eles enquanto eles estão aí no caminho, Senhor. Não deixa que eles vão longe demais. Eu oro nessa noite sobre nós, irmãos. Não deixa, Senhor, que a gente vá longe demais. E aqui, irmãos, eu não estou falando nem de pecado. Estou falando aqui, às vezes, de estar nesse lugar que o Uzá entrou e se acostumou com a presença ali. 20 anos na casa. No início dava temor, dava alegria, choro, se prostrava, e hoje eu oro para que o Senhor não deixe você ir longe demais, se você for esse. O Espírito Santo faz a sua obra aqui no nosso meio. Você convence mentes e corações aqui. Só você tem poder para atrair o coração de um homem. Só você tem poder para converter uma mente, destruir as fortalezas da mente. Só você, Senhor. Nós clamamos o Teu nome aqui. Não se canse de ficar em pé. Estamos muito acostumados com o relógio. Estamos muito acostumados com os nossos protocolos. O Espírito Santo acha lugar em você hoje. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais. Encha-se do Espírito. Gálatas capítulo 5: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Seja ministrado pelo Espírito Santo.